Aqui é Daniel Moura, arquiteto. Nessa aula, continuando o norte verdadeiro e norte do projeto, agora a gente parte para a parte prática. Lembrando que é muito importante para quem não assistiu a aula anterior, que é norte do projeto, norte verdadeiro, rumo e azimuth, é muito importante, tá? Porque na prática a gente vai fazer muito já pegando o cálculo do norte, né, no projeto. Mas é importante ter essa teoria, tá ok? Só relembrando que foi esses símbolos aqui, né, que a gente analisou. Nessa primeira figura à esquerda aqui, a gente sabe que no primeiro quadrante a gente tem o rumo. E nessa outra figura, né, cálculo total, aqui você tem o azimuth, tá ok? Então, se você tem um rumo, 360 menos o rumo dá o azimuth, assim como na direita aqui, se você tem o azimuth, 360 menos o azimuth, você teria o rumo, tá ok? E aqui a gente viu também, né, nessas bússolas, que quando o norte está para cima, na verdade o norte tem que estar sempre para cima, tá pessoal? Vocês vão entender o porquê disso. Se a agulha, né, norte magnética está inclinada para a direita, ela é positiva, né, a declividade, né, do terreno, declividade é positiva, e se tiver para a esquerda, a declividade é negativa, tá? Então vamos lá. Na aula anterior eu até mostrei aí um site de um programinha que é o Magnect. Vocês assistam lá caso não assistiram ainda, tá ok? Então vamos lá. Já salvei como aqui minha aula, tá? Só para prosseguir aqui que a gente estava na aula. Na verdade a gente parou ali na aula 73, aí na 74 foi a teoria e já vem aqui para essa 75, tá bem? Então vamos lá. À primeira vista vocês vão abrir aqui terreno nova, tá? Observe uma coisa. O meu terreno ele já está na posição certa, tá? Nesse caso, porque eu estou com o norte do projeto. O que significa? Ele está na forma que eu consigo desenhar, certo? Por quê? Porque ele está orientado aqui, a parte do projeto, para baixo. Tá vendo aqui que essa parede, no caso, né, da cobertura, ela está reta, então o desenho está na forma de norte do projeto, ou seja, na forma que você pode desenhar, tá ok? Não confunda aí com o norte de verdadeiro, né, que aí vai ficar conforme está no mapa, né, o terreno fica inclinado, tá ok? Aqui até eu já estou com o Google aqui aberto, eu vou aproximar aqui do terreno, tá, que eu já tinha marcado, e aí observem que aqui no lado direito vocês vão ter o norte apontando para cima. E aí o terreno aqui ele está inclinado para a esquerda, tá? Diferente do que está aqui no Revit, que ele está retinho. Que aí sim ele está no norte de projeto. É importante que ele esteja nesse sentido aqui, tá? Até porque para desenhar essa é a forma correta. Então a primeira coisa que a gente faz é em gerenciar, tá? Na guia aqui acima. Localização, e aí aqui o Revit está na lista de cidades, tá? Lista de cidades padrão, então ele vai dar aqui as capitais, por exemplo, né? Brasília, Brasil, e aí vai, qualquer outra cidade que vocês possam ver, inclusive mundial, tá? Mas no nosso caso a gente interessa aqui, tá? Ver serviço de mapeamento na internet. Porque nesse caso eu posso preencher o endereço ou também colocar a latitude e longitude. Eu vou ensinar das duas formas. Então o endereço no caso desse que se trata é Santo Antônio do Descoberto, tá? Brasil. Vocês coloquem assim. E aí ele vai direcionar vocês aqui para cá. Bem, para quem está fazendo o curso de fora, ele vai estar aqui próximo do Gama, Valparaíso de Goiás, Taguatinga, só para vocês se situarem, tá? Braslândia, Águas Lindas. Caso vocês digitem alguma coisa e vá para um outro local aí do mundo, inclusive. Mas, obviamente, que Santo Antônio Descoberto, ele vai se situar no Brasil, tá? Pode ser que algumas cidades que vocês pesquisarem podem dar duplicidade.
beleza? Então aqui Santo Antônio, Brasil, já está aqui certinho. Mas essa forma aqui já é suficiente, eu já consigo fazer o trajeto do Sol, eu não tenho problema nenhum quanto a estudo de insolação. Eu acho que a gente já chega na cidade, já é o suficiente. Já trabalhei das duas formas, tanto colocando o endereço e também com a latitude e longitude. Mas eu preciso também passar para vocês como latitude e longitude. Por quê? Porque de alguns outros estudos, vocês podem, por exemplo, trabalhar num projeto de fazenda, uma área rural, né? Então lá pode ser que você não encontre o endereço fácil. Já aconteceu isso comigo. E aí no meu caso eu tive que colocar latitude e longitude para que eu tivesse realmente esse pino aqui certinho, bem no local do terreno. Tá ok? Então vamos lá. Bem, a forma de vocês encontrarem na área rural ou em qualquer lugar é abrir no Google, tá? Nesse caso aqui a gente está na área urbana, mas funciona da mesma forma. Se você achou o terreno, buscou, tanto faz, tá? Não tem problema nenhum. Então vamos lá. Eu vou clicar com o botão direito aqui, que eu já pinei isso aqui no Google. A aula não é de Google Earth, tá, pessoal? Eu acho que muita gente já entende o Google. Se não, tem muitas aulas aí na internet de como usar. Mas aqui, por exemplo, eu já tenho esse pino, então eu posso ver as propriedades. E aí essas propriedades ela me libera aqui a latitude e longitude, tá? Agora, muita atenção, por quê? Porque o Revit, o Google, alguns programas, eles usam o termo em inglês, tá? Então, o que isso quer dizer? Na latitude, o S, tá? De sul continua. Já na longitude, ele não usa o O de oeste. Ele usa W de west, que no caso é oeste, certo? Então, muito cuidado aqui nessas informações. Como eu já só mudei aqui, né, o O por W, então o meu provavelmente não vai dar errado. Então, vamos lá. Copia esse primeiro termo da latitude, Ctrl C. E aí eu venho no Revit, no mesmo local onde eu coloquei o endereço, Ctrl V, vírgula, espaço. E aí eu volto aqui no Google, copio novamente aqui, no caso a longitude. E aqui eu venho, Ctrl V, e aí eu mudo só o W aqui no final, tá, pessoal? Não deixe com o O, não deixe em português. E pesquisar, tá? Aí o que acontece? O pino deu uma leve direcionada, só que agora ele já foi bem mesmo aonde está o terreno, tá? Se eu aproximar bem aqui, vocês vão perceber que o nosso terreno, tá vendo aqui esse entroncamento bem à frente dele, tem uma rua aqui do lado. Então se eu mover aqui pro lado, ó, vou dar OK aqui, tá? Já achei latitude, longitude, né? Vou dar OK, vou diminuir aqui, ó o entroncamento aqui na frente, tá vendo? E aquela rua aqui logo ao lado, tá? Então ele dá uma posição bem exata mesmo de onde está o terreno, tá? Dependendo de como for essa localização, porque eu já tive muita experiência, inclusive em trabalhar com captação de latitude e longitude por aplicativo do próprio celular e pelo Google Maps. O Google Maps geralmente ele dá uma precisão maior, mas o aplicativo pode se dar também uma precisão boa, desde que você calibre ele, tá? Esses termos, não se preocupem com isso, é só por curiosidade, tá? Estou falando para vocês. Então vamos lá. Então já encontrei aqui o terreno, né? Eu já não preciso aqui do Google nesse momento. Mas é importante só saber que o terreno está inclinado porque está apontando para o norte verdadeiro, tá? Ou seja, onde o norte fica para cima. E a gente volta aqui no Revit. E aí o meu desenho, eu já girei esse desenho lá em aulas anteriores. Então ele está no norte de projeto. Certo? Então aqui já está certinho. E o que a gente vai fazer agora? Eu vou duplicar essa vista de terreno nova para colocar como norte, aqui no caso, verdadeiro. Eu vou até abreviar, tá? NV, norte verdadeiro. Porque aí assim eu consigo aqui na paleta de propriedades, ó, bem, a atenção agora a partir de agora, viu? Porque se vocês confundirem primeiro as vistas, e depois confundir aqui na paleta de propriedade essa orientação que eu vou mostrar agora, eu já estou na vista norte de verdadeiro. Então vou mudar aqui, por exemplo, para norte verdadeiro, tá? Aqui na paleta de propriedades, gráfico, orientação norte verdadeiro. E vou aplicar. Aparentemente, ele não teve nenhuma alteração. Claro, porque eu ainda não configurei
o norte verdadeiro, certo? E aí, para isso, a gente vai carregar uma simbologia de norte, tá? Para colocar aqui, que eu acredito que o Revit, como a gente está trabalhando no arquivo original do Revit, talvez vocês não tenham. Então a gente vai aqui anotar, tá? Bem no final aqui na guia símbolo, guia anotar, símbolo, símbolo novamente. E ele vem aqui com M linha central. E essa seta aqui do norte, se vocês colocarem aqui, ó, eu vou colocar ela no cantinho, ela não me diz nada, né? Ela até aponta que o norte está para cima, mas aqui não tem destaque, eu não gosto muito dela. Então vocês carregam aqui da pasta do próprio Revit. Eu vou subir aqui na pasta Brasil, anotações. Vocês vão aqui, eu acredito que aqui embaixo, acho que é seta 1. Abrir, certo? Agora eu vou colocar ela aqui do lado, tá? Muita atenção agora, tá, pessoal? Feito isso, eu vou colocar duas setas, beleza? Porque uma eu vou direcionar para o norte verdadeiro e a outra é para poder calcular isso aqui, tá? Essa questão de se é negativo ou positivo. Porque se o norte estiver virado para a esquerda ou para a direita, pode ser que o símbolo vai ficar negativo. E aqui vocês percebem que o N sempre está para cima. Então, isso não pode ser confundido, senão não funciona o cálculo. Então, vamos lá. Agora, outra coisa... Ah, tá. Essa parte agora também, que é super importante. Eu vou abrir aqui o AutoCAD, tá? E aí, esse mapinha, tá? Que eu já baixei, inclusive me envia e-mail nas descrições aí abaixo, que eu envio... que eu anoto o e-mail de vocês nos arquivos usados nas videoaulas, tá? E aí eu fiz esse croquis aqui, por quê? Porque eu preciso calcular qual que é o ângulo, né? Que é em relação ao norte verdadeiro. Esse mapa aqui, por exemplo, ele já aponta para o norte verdadeiro. Por quê? Eu já vi aqui que o mapa, o terreno está inclinado, né? Nem sempre vai ser porque o terreno está inclinado. Pode ser que o norte realmente esteja coincidindo com o terreno. Mas nesse caso aqui, eu já deixei descrito só para vocês não confundirem, tá? Então o norte verdadeiro está para cima e o norte projeto. Quanto que é o grau aqui? 24, tá? Então vamos voltar aqui no Revit. Vou colocar aqui, por exemplo, o grau. Eu vou dar DL no teclado para colocar uma linha, tá, pessoal? Aqui, ó. Beleza? Vou colocar uma linha qualquer aqui. Quando eu for aqui no... anotar, tem aqui o ângulo, eu vou colocar um ângulo aqui, ele vai dar obviamente um ângulo qualquer, aí eu vou clicar nessa linha que eu quero mudar o ângulo, clico no ângulo aqui acima e 24, só para ficar certinho lá com o que está no projeto, tá? E aí, observe novamente no CAD, o norte de verdadeiro está para cima e o NP aqui está viradinho, só que no meu caso, como eu já estou com o projeto aqui, ele está virando para cima, tá? O norte projeto está para cima. Então vamos lá, vou copiar novamente esses dois aqui, copiar para esse outro aqui, certo? E aí, deixa eu só ver aqui, ó. Aí embaixo, pessoal, eu estou com selecionar elementos fixado e esse outro também que é selecionar por face, tá desmarcado, porque aí facilita eu selecionar sem ter que selecionar aqui o terreno, tá? Beleza? Ó, só passar aqui da esquerda para a direita, tá ok? E aí eu vou girar na posição que é, no caso, que está ali no projeto, tá? Porque no caso o nosso já tá vendo o projeto nosso, tá? Nosso projeto, então eu tenho que deixar o nosso projeto aqui para cima, tá? Beleza? Ok? Então, esse aqui do lado direito, que eu estou clicando, com o meu projeto tá certinho, norte verdadeiro, e aí esse norte que está apontando para onde está o norte do Sol. E esse outro aqui da minha esquerda é para que eu faça aqui o cálculo e veja a declividade, tá? Não confundam. No projeto de vocês, vocês vão deixar esse aqui inclinadinho, apontando o norte, certo? Aí é onde entra, no caso, a questão do rumo e azimuth que a gente calculou, né? Perdão, que a gente aprendeu na aula anterior. Então, eu já vi aqui que está no primeiro quadrante, né? Essa parte aqui. E ele é 24 para a esquerda. E o que significa isso? Se eu abrir essa agulhinha, ó, para a esquerda, está aqui negativo, está vermelhinho, certo? Então, os 24, certo?
negativo. Aí eu vou aqui na paleta de propriedade, já renomeei, né, terreno novo norte verdadeiro, estou nessa vista. Mudei aqui a orientação para norte verdadeiro na paleta, certo? E agora eu vou clicar nessa simbologia aqui que está aqui, ó, que é do ponto, na verdade é o ponto de pesquisa e o ponto base do terreno. A gente vai ver um pouquinho a respeito disso, mas isso aqui é mais para aula avançada. Quando eu clico nesse símbolo, que no caso é a bolinha, o ponto de base do projeto, ele habilita aqui na caixa de paleta de propriedades o ângulo. Aí o que acontece? Se está para a parte esquerda, negativo, então menos 24. E aí o Revit sozinho calcula o azimuth, que é 336. Quando eu movo para a direita aqui, ó, o que aconteceu? O terreno agora ficou igual está lá no Google Earth, viradinho com o norte para cima, certo? E aí, é óbvio, por que a gente trabalha no norte de projeto, né? Vou entrar aqui na vista terreno nova, que está no, né? Deixa eu dar um ESC aqui. E aí na paleta aqui, ó, norte de projeto, tá vendo? E aí, ó, ele tá certinho. Por quê? Porque eu não consigo ficar desenhando de forma inclinada, né? E muitas vezes o desenho pode ficar até de cabeça para baixo. Eu não vou conseguir fazer, não vou conseguir projetar dessa forma. Mas eu preciso, né? Terreno novo, norte verdadeiro. Eu preciso que esse aqui esteja certo, essa configuração, para que o sol, quando eu projetar e eu fizer meu estudo solar, ele realmente corresponda ao que é existente na vida real, né? Então, esse aqui, por exemplo, é o primeiro método, tá? Que é a gente clicando aqui no ponto base do projeto e vindo aqui na paleta de propriedades colocando menos 24. Por quê? Porque aqui ele estava para o lado esquerdo do norte, certo? Então, portanto, negativo. Não esqueçam dessa simbologia aqui. Assistam 1, 2 ou 3 vezes a aula anterior, porque ela é muito importante para entender a teoria anterior, tá? Certo? Agora, eu vou voltar aqui, vou clicar no ponto base do terreno, tá? E vou voltar aqui para 0, certo? Ah, só uma coisa aqui que é bem importante. Pode ser que aconteça alguma forma, vocês talvez não estejam com esse ponto base do terreno. Por dois motivos pode acontecer. Um é, eu vou dar VG no teclado para entrar aqui na visibilidade do projeto. E aqui, logo abaixo, vocês vão expandir aqui terreno. E aqui tá os dois, ó. Ponto base do projeto e ponto de pesquisa, tá? Se vocês não tiverem selecionado isso aqui, ó, não adianta que não vão aparecer. E aí, eu posso dar o VG e lá no terreno, tá, pessoal? Porque isso aqui já aconteceu comigo e pode ser que aconteça com vocês. Aí eu marco os dois. Ok, ok. E cliquem sempre no ponto base, não é no triângulo, tá? Quando você clica, ele dá o nome aqui acima, tá? E a outra coisa que pode acontecer é o seguinte. Eu vou selecionar aqui os dois. Vou tentar aqui pegar aqui, ponto base, e aí, deixa eu tentar aqui ocultar elemento. E aí, nesse caso, ele não é a questão do VG aqui, tá? Que é o do terreno. Não é a questão. Ele vai estar marcado aqui. Então, já é essa lupinha aqui que ele mostra o que está oculto, ó. Beleza? E aí eu posso clicar nos dois aqui novamente, né? Nas duas simbologias. E aqui desocultar o elemento. E aí eu venho alterar o modo e aí ele volta. Tá? Só caso aconteça isso com vocês. Que pode ser que não apareça. Certo? Então vamos lá para a segunda forma. Claro que eu preciso aqui estar na vista terreno nova norte verdadeiro. E aí eu vou deixar aqui, tá? Deixa eu clicar aqui na setinha, no ponto de projeto. Vou botar 0, que é o padrão do Revit. Ele vai voltar para a forma normal, tá? E aí, essa aqui eu copiei aqui na direita, que está o nortezinho apontando para o lado, tá vendo? Aí a gente vai fazer agora o seguinte, gerenciar, painel localização do projeto, posição, deixa eu sair aqui, norte verdadeiro, pronto, deixa eu mudar aqui mais uma vez, certo, aí eu venho aqui, posição,
Não confunda, tá? Rotacionar norte do projeto. Rotacionar o norte verdadeiro, tá? Aí ele vai dar um ponto lá embaixo, lá na origem do projeto. Eu vou arrastá-lo aqui para esses dois. Aí lembrando que eu estou aqui com a posição dessa segunda opção. O norte de projeto já está certinho. Na paleta de propriedade eu mudei para norte verdadeiro. E aí essa que eu copiei aqui, que representa o norte, né? Já posicionando o meu desenho. Eu vou clicar nesse norte que está virado e vou girá-lo em direção ao norte de projeto, para ele ficar reto, ou seja, eu sempre tenho que jogar o norte para cima, retinho, como ele tem que ser. E aí ele vai inclinar o terreno. Essa é a segunda forma, tá, pessoal? Eu particularmente gosto de usar a primeira forma, né? Sabendo calcular rumo e azimuth já é fácil. Já mata a charada. E aí no terreno aqui nova, quando você for no equipamento térreo, como aqui já está na paleta de propriedade a orientação está norte do projeto, então ele sempre vai estar na forma de desenho, tá ok? E aí, por enquanto, a gente faz essa forma, porque aí nas outras a gente já vai aprender mesmo a estudar com, na verdade, aí com o norte do Sol e tudo mais, as posições, tá ok? Pessoal, quem ainda não enviou e-mail, tá? Vocês enviem e-mail pro e-mail que tem na descrição abaixo, porque eu sempre vou estar postando material didático. E aí, nessas aulas é imprescindível que vocês tenham, tá? Então, eu peço que vocês me mandem e-mail na descrição abaixo que eu adiciono vocês, tá? E esse material que eu posto aqui, que eu continuo esse trabalho, eu peço muito que vocês compartilhem esse material, tá? Para engenheiro, arquiteto, design de interiores, envolvidos na construção civil, estudante de arquitetura. Dessa forma eu consigo produzir muito mais conteúdo, tá? Ativem o sininho de notificação, que assim que eu postar novas aulas, vocês já vão ser acionados. Peço também que vocês se inscrevam no canal, tá? Porque isso me ajuda muito. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.